Física de muitos corpos, tópico 11, função de Green de tempo imaginário, segunda parte. Então vamos continuar os estudos sobre função de Green de tempo imaginário, que é um tópico, como falei inicialmente, extremamente técnico. Vamos tratar nesta segunda parte da evolução das somas de Matsubara, que são muito utilizadas nestes estudos, a equação do movimento, o teorema de Wick, e vamos concluir com um exemplo da polarizabilidade de elétrons livres. Bem, no formalismo do tempo real, nós lidamos com integrais na frequência. E no formalismo das funções de Green de Matsubara, em lugar da integral, nós temos um somatório nas frequências de Matsubara. Então nós vamos ver nesta seção como fazemos a evolução destas somas, a evolução das somas de Matsubara. Estas somas, em geral, são somas desse tipo, que tem aqui 1 sobre beta, daí o somatório em todas as frequências de Matsubara destas funções de Green de Matsubara, multiplicado por este fator, onde Kn é uma frequência de Matsubara com tal maior do que zero. Outros tipos de funções são como estas aqui, onde nós temos produtos de somatório em produtos de duas funções de Green. Bom, então nós queremos resolver esses dois tipos de soma, entender como funciona o desenvolvimento desses dois somatórios. O somatório tipo este, em que Kn é a frequência fermiônica, ou então desse tipo aqui, em que nós estamos chamando de ômega-n, a frequência bosônica. Então queremos entender como fazer o cálculo de séries como estas que eu estou mostrando aqui. Qual é o truque? O truque é o seguinte: vamos pegar a função de Green de Matsubara, seja de férmions ou de bósons, esse somatório, nós vamos transformar isso numa integral, né? E a partir da integral numa variável z complexa, vamos obter o somatório vamos obter este somatório através da teoria dos resíduos. Então nós vamos identificar uma função cuja integral na variável z complexa leve à soma dos resíduos desta função que está no integrando. Então, analisando esses resíduos, usando a análise complexa, nós obteremos os somatórios que nós queremos obter. Muito bem. Então, para isso, nós vamos precisar de dois tipos de funções que tenham polos nas funções de Matsubara, tanto para férmions como para bósons. E as funções são exatamente as funções de distribuição de Fermi e a função de distribuição de Bose. A função de distribuição de Fermi, ela tem os polos com o denominador aqui é zero. Então os polos são dados por essa expressão aqui. Quer dizer, quando o z, aqui na exponencial, z assume estes valores, onde o n é o número inteiro, nós obteremos que o somatório da exponencial com 1 dá zero. Então temos polos aqui. Da mesma maneira, nesta função de distribuição de Bose, quando o denominador é zero, ou seja, e elevado a beta z foi igual a 1, os polos estão em Zn, que são dados por esta expressão aqui. Então a primeira são polos de férmions e a segunda são os polos dos bósons. Então nós vamos utilizar esta expressão aqui quando nós formos calcular, né, esta integral na variável complexa z,
para sistemas de férmions e vamos utilizar esta função quando nós quisermos fazer essa integral para sistema de bósons. Eu vou mostrar onde vamos utilizar isto aqui e de que maneira nós vamos utilizar isto aqui, essas duas distribuições, né, que tem polos respectivamente neste ponto e neste. Muito bem. Para isso, nós vamos precisar dos resíduos. Olha, como é que nós calculamos o resíduo dessa função, por exemplo? O resíduo desta função, da distribuição de Fermi, né, no ponto dos polos, z igual a ikn, nós fazemos o limite de z menos ikn sobre e elevado a beta z mais 1, limite quando z convergir para ikn. Z é um número complexo. Então, fazendo esse cálculo de limite, encontramos que o resíduo de z igual a ikn é menos 1 sobre beta. E onde o delta, que está aparecendo aqui, é dado por essa expressão, z menos ikn. Muito bem. Da mesma maneira, mesmo procedimento nós utilizamos para calcular o resíduo da distribuição de Bose, que é o limite de z convergindo para i ômega n, z menos ômega n sobre isso, que é o limite eta sobre isso, onde o eta que aparece aqui é z menos i ômega n. Então, quando fazemos esse limite, vai para 1 sobre beta. Então, o resíduo da função de Fermi é menos 1 sobre beta e o resíduo da função de Bose é 1 sobre beta. Muito bem. Então, agora nós podemos fazer esse tipo de integral. Então, vamos fazer as integrais de contorno no plano complexo, que envolve apenas um desses polos. E Gz, a função Gz, não tem a singularidade. Então, vamos supor o seguinte, que esta função g de z não tenha nenhuma singularidade, né? E quem tem polos aqui é apenas a função de distribuição de Fermi ou a função de distribuição de Bose. E nós queremos fazer essa integral. Como é que nós fazemos essa integral? Ora, essa integral, usando a teoria dos resíduos, esta integral em um contorno fechado é dado por 2πi, i é a unidade complexa, né, multiplicado pelo resíduo, né, o resíduo desta função que está dentro do colchete. Bom, esta função que está dentro do colchete, né, ela tem resíduo apenas da distribuição de Fermi. Nós estamos considerando que g de z não tem singularidade. Então o resíduo vai ser apenas da distribuição de Fermi. Como o resíduo é apenas da distribuição de Fermi, nós podemos escrever que o resíduo é menos 1 sobre beta. Então vai ficar 2πi vezes menos 1 sobre beta, agora vezes o valor dessa função g nos polos, no polo de NFZ. Olha, então, multiplicando por esta função no polo da função distribuição de Fermi. A mesma coisa, com essa exponencial, substituímos o z pelo valor de z no polo. Muito bem. Fazemos a mesma coisa para a integral envolvendo a função de distribuição de Bose. Vai ser isso aqui, multiplicado pelo resíduo. Resíduo de quem? Resíduo da distribuição de Bose, uma vez que o g não tem singularidade. Muito bem. Então, quando fazemos esse resíduo, substituímos o z na função g pelo valor da frequência de Matsubara. E temos, então, isto aqui. Muito bem. Então, nós temos que essa integral deste tipo, quando o g não tem singularidade, quando se trata de Fermi, é dado por essa expressão aqui, e esta aqui, quando se trata de Bose, é dado por esta expressão que está aqui. A diferença é no sinal, uma é menos, a outra é mais. Muito bem. Agora vamos continuar. Vamos definir um contorno C que envolva todos esses resíduos aqui, todos os polos para os férmios ou todos os polos para os bósons, na região em que o Gz é analítica, ou seja, em que Gz não tem polo, não tem a singularidade. Então vamos fazer essa integral, né, em toda a região, no
no plano complexo, em toda a região, plano complexo, em que, né, o GZ é sempre não singular, quer dizer, é sempre analítica, e os polos estão apenas na função de distribuição de Fermi ou de Bose. Quando nós fazemos isso, como agora estamos considerando todos os polos que existem na distribuição de Fermi e na distribuição de Bose, esse resultado que nós temos aqui vira agora um somatório. Então, em lugar de ter só um polo, agora nós temos N polos, nós vamos somar nos N polos. Então, somamos isso aqui em todos os polos e somamos isso aqui em todos os polos. Eu estou passando para o lado esquerdo o menos 2πi. Eu passei para o lado esquerdo. Então, como eu passei aqui para o lado esquerdo menos 2πi, ficou menos 2πi e aqui ficou um sub beta esse somatório. No caso dos bósons, fizemos a mesma coisa. Passamos para a esquerda o 2πi, que está aqui, então ficou essa integral do lado esquerdo igual 1 sobre beta esse somatório. Muito bem. Então, quando consideramos, né, todos os polos da função de distribuição de Fermi ou de Bose, né, esta integral, nesse contorno fechado, ela simplesmente é dado por 1 sobre beta esse somatório aqui. Ou seja, somatório desse tipo, nestas condições, né, são dados por essa integral. E desse tipo, dado por essa integral aqui. Uma, eu estou multiplicando a função g pela distribuição de Fermi e a outra a função g pela distribuição de Bose. Então, com isso, nós obtemos esses dois tipos de somatórios aqui, que nada mais são do que as integrais no contorno fechado do produto da função de distribuição pela função g. Bem, agora vamos ver a soma sobre funções com polo simples. Vamos considerar agora que as funções que nós queremos tratar, elas possuem polos simples. Muito bem. O que seria isso? Então vamos imaginar que nós temos essa soma aqui. Nós temos esse somatório, que é dar 1 sobre beta somatório em Kn de G0 e Kn é elevado em Kn, tal maior que zero. E vamos considerar que esta função G0 ela tenha polos simples. Polos simples, o que é isso? Polos tipo esse daqui. Não tem aqui nenhum deles elevado ao quadrado, ou elevado ao cubo, elevado à quarta, etc. São polos simples. Então eu digo que G0 tem um certo quantidade de polos e que ela pode ser escrita como produto dessas frações. G0 pode ser escrito como produto dessas frações, onde o GJ, né, representa o conjunto de polos conhecidos. E G0 de Z é analítico no restante do plano. Então, esse G0Z tem os polos apenas nesta situação, e em todos os pontos do plano ela é analítica. Então vamos descobrir como nós fazemos este somatório. Muito bem. Então, nós partimos dessa integral aqui. Integral dessa distribuição em Gz é elevado a z tal, que nós já vimos que é dado desta forma que está aqui. Muito bem. Esta primeira parte, ela tem a ver apenas com os polos do NF. Agora acrescentei uma segunda parte que corresponde aos polos do GZ. No slide anterior, nós consideramos que o GZ era analítico em todo o plano. Então só tinha os polos de NF, que era esta parte vermelha aqui. Agora, nós estamos considerando que GZ também tem polos. Polos simples dado por essa expressão aqui. O produto desta fração que nós consideramos GJ, o conjunto de todos os polos conhecidos. Então, devido aos polos de GZ, além deste somatório em cor vermelha, nós vamos ter também um outro somatório que é devido aos resíduos do G0Z. Esses resíduos que estão aparecendo aqui nesse denominador. Então nós temos que fazer essas duas somas. Nós temos esse somatório aqui e temos este aqui. E o que nós queremos saber, quanto é este somatório? Nós queremos saber quanto é este somatório que está aqui na primeira linha.
que é esse somatório que está aqui. É isso que nós queremos saber quanto vale. Muito bem. Então vejam, para saber quanto é isso, eu posso simplesmente calcular esse resíduo. Calcular esse resíduo, fazer a somatória desse resíduo. Né? Mas precisaria saber quem é essa integral. Porque eu posso dizer que esse somatório nada mais é do que a soma dos resíduos de G0 menos essa integral aqui. Muito bem. Então, para saber quanto é o somatório na cor vermelha, né, uma vez que eu sei calcular esse resíduo, porque eu conheço os polos, estão aqui os polos em ZJ, então nós precisamos saber quanto vale essa integral. Então esta é a questão, calcular essa integral. Calculando essa integral, eu vou dizer o quê? E a parte vermelha, esse somatório aqui, né, nada mais é do que a parte azul menos o resultado dessa integral. Assim fica determinado este somatório que está na primeira linha. Como calculamos o valor dessa integral? Bem, então, vamos olhar aqui o plano complexo. E nós já vimos que o NF, a distribuição de Fermi, ela tem esses polos aqui, no eixo imaginário. Ela tem esses polos. Né? E G de Z, ela tem os polos aqui no plano complexo. Ela tem esses polos aqui, ZJ. Esse GJ fica no plano complexo. Ela tem esses polos em ZJ. Fora daí, ela é absolutamente analítica, totalmente analítica. Muito bem. Então eu estou colocando aqui, nesse eixo Z, os polos da distribuição de Fermi. E no plano, distribuído aqui no plano, nós temos os polos da função G. E queremos calcular quanto é essa integral. O que nós fazemos? Então vamos fazer um contorno aqui, que abranja todos esses polos, né? E fazendo com que o modo de Z vá para o infinito. O raio desse círculo vá para o infinito. Fazendo o raio do círculo para o infinito, nós abrangemos todos os polos que tem aqui. Tá? Quais são os polos que tem aqui? São os polos no eixo Z, que são da distribuição de Fermi, e os polos da função G, que estão aqui no plano. Mas como nós vamos fazer um círculo, a integral ao longo desse círculo aqui, e vamos fazer o raio do círculo, né, ir para infinito, então esse círculo vai abranger todos os polos. Então essa integral aqui vai ser exatamente o somatório de todos os polos da função de distribuição de Fermi, mais o somatório em todos os polos da função G, da função G0. Então essa integral representa isso, somatório de todos os polos que estão dentro desse contorno aqui de integração. Muito bem. Então agora, precisamos saber quanto vale essa integral. Ela está escrita de maneira que envolva todos os polos, de forma que este somatório passa a ser, essa integral passa a ser o somatório nos polos da função de Fermi, mais os polos que estão aqui no plano Z, que vem da função G. Bem, esse contorno C, esse contorno aqui, vamos fazer ao longo desse círculo com o raio infinito. Então, quando esse círculo tiver um raio infinito, eu posso escrever assim, que qualquer número complexo, eu posso escrever desta maneira que está aqui. O raio dele, o módulo dele, vezes E elevado a θ. Aqui esse θ, nós podemos usar a forma de Euler. Então fica R cosseno de θ mais R e seno de θ. Então esse número complexo Z eu posso escrever dessa maneira. E vou fazer esse raio ir para o infinito. Agora, quando eu faço esse raio para o infinito, o que vai acontecer com essa função?
função NFZ. NFZ é escrito dessa maneira, NFZ vezes tal. NFZ vezes E elevado a Z tal. É escrito dessa maneira. Essa função, quando o Z vai para o infinito, a parte real do Z vai para o infinito, o que acontece? Ela é proporcional a isto. E quando o RZ vai para o infinito, o real de Z para o infinito, ela vai para zero. Se o Z for maior que zero, e também se o Z for menor que zero, ela é escrita desta forma. E quando o Z vai para o infinito, ela vai para zero também. Então, né, tanto faz. Né, se a parte real de Z for maior que zero ou a parte real de Z for menor que zero, de qualquer forma, né, esta expressão aqui vai para zero. Quer dizer, essa função, distribuição multiplicada pela exponencial de Z tal, vai para zero. Ou seja, essa integral aqui é zero. Então, se essa integral aqui é zero, agora ficou simples de nós calcularmos aquele somatório vermelho que nós mostramos anteriormente. Né? Se essa integral é zero, né? Aqui é zero, então eu posso escrever que esse somatório em vermelho é igual a esse somatório em azul. Eu posso escrever isso. Né? Então, como isto aqui é zero, devido a estas considerações, nós podemos agora correlacionar os dois somatórios. Muito bem. Então, como isto é zero, eu tenho esse somatório, mas este vai ser zero. Então, daí eu tiro que o vermelho, o somatório em vermelho é igual ao somatório em azul. E esses resíduos que aparecem aqui, né, são os resíduos da função G0Z, que é o produto, o produtório, de 1 sobre Z menos EI, ou Z menos EJ. Né? Então, eu chego a essa conclusão, que esse somatório, que nós chamamos inicialmente de S0F, esse somatório em vermelho, que nós chamamos de S0F, nada mais é do que o somatório que está em azul aqui. Né? Então, usando o mesmo procedimento, nós podemos calcular no caso dos bósons, né? E chegarmos a esta conclusão aqui, né? Que é 1 sobre beta, esse somatório é isso, né? De maneira que o dos bósons, né, vai ficar escrito desta forma que está aqui, fazendo analogia com o que nós fizemos para os férmions. Muito bem. Vamos agora ver a soma sobre funções com corte divisório conhecido. Então, quando nós temos essa correlação em geral, esta função de correlação de Matsubara em geral, aparece aqui embaixo essa parte imaginária e tem esta parte real. Então, na parte real, pode ocorrer de haver uma divergência quando esse parâmetro for igual a esse. Então, quer dizer, pode haver na parte real, no eixo real, pode haver polos. Então, vamos considerar o seguinte tipo de somas. Soma ou desse tipo aqui, quando for férmions, ou desse tipo aqui, quando for bóson. Agora, o GZ é analítico em todo o plano complexo, com exceção no eixo real. Então, nós vamos agora analisar funções tipo essa que está aqui no amarelo, nessa faixa amarela, em que a função G de Z é analítica em todos os pontos do plano complexo, né? Menos no eixo real, que ela tem um polos no eixo real. Então isso aqui é o caso genérico, né, das funções de Green de Matsubara, que nós vamos tratar. Muito bem. Então nós queremos fazer esse tipo de... Esse somatório vai levar esse tipo de integral que está aqui, né, onde o mais é para bósons, o menos é para férmions. Agora, nesse caso, essa função G de Z, ela é analítica em todos os pontos do plano complexo, menos no eixo Z. Então é por isso que o título dessa seção é soma sobre funções com corte divisórios conhecido. Então nós vamos supor que os polos no eixo real sejam conhecidos. Né? E daqui a pouco nós vamos observar por que estamos chamando de corte divisório conhecido. Primeiro,
estabelecer que nós conhecemos os polos dessa função GZ que estão no eixo real. E vamos ver agora como é o procedimento para esse tipo de soma. Quando a função G é analítica em todos os pontos do plano complexo, menos ao longo do eixo real. Vamos considerar o caso de férmions. Os bósons se faz por analogia. Vamos considerar o caso de férmions, onde o somatório é dado por essa integral aqui. Quer dizer, onde este somatório que nós queremos saber, dessa função G, que é analítica em todos os pontos do plano complexo, menos, ou seja, com exceção ao longo do eixo real, ela é determinada por essa integral. Mais se for férmio menos se for bóson, então vamos tratar dos férmions primeiro, que é esta integral aqui. Os polos de NFZ nós conhecemos, e os polos de GZ conhecemos também. O do NF, os polos estão no eixo imaginário do plano complexo. E o G de Z, nós estabelecemos que os polos estão no eixo real do plano complexo. Então, a função NFZ possui polos em IKN, isto é, sob o eixo imaginário. E o GZ é analítica em todo o plano complexo, com exceção no eixo real. Então, nós temos agora esta figura. Então, eu estou colocando nesta figura os polos da função de distribuição de Fermi aqui, no eixo imaginário, que nós conhecemos. Agora, nós não sabemos exatamente onde estão os polos do GZ, é uma função genérica. Esse GZ agora nós estamos considerando uma função genérica. E sabemos que os polos dela estão no eixo real, mas nós não sabemos onde. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa integração, em lugar de fazer, como nós fizemos anteriormente, de um círculo completo, em todo o eixo Z, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma integração ao longo desse semicírculo, na parte de cima, e deste semicírculo da parte de baixo. E evitando o eixo real. Então vamos dar um pequeno deslocamento aqui, nesse círculo de cima, vamos fazer um pequeno deslocamento de ieta, onde eta é um parâmetro cujo limite converge para zero, e o de baixo é a mesma coisa, menos ieta. Então nós passamos aqui esse eixo do círculo, em vermelho, um pouco acima do eixo do plano complexo, o eixo real do plano complexo. E o semicírculo de baixo, fazemos também paralelo, um pouquinho abaixo do eixo real. Muito bem. Então, essa integral de cima e a de baixo, nós sabemos fazer. Por quê? Porque a de cima, ela envolve apenas esses polos que nós conhecemos, nós sabemos onde eles estão. E a de baixo também só envolve esses polos que nós sabemos onde são. E eu sei também, que como calcular essa integral ao longo de cada um desses contornos, contorno C1 e contorno C2, quando o raio desse semicírculo for para infinito. Nós já vimos isso nos slides anteriores. Então nós vamos fazer essa integral dessa parte de cima e de baixo. O total dela vai ser a soma da integral no contorno C1 e no contorno C2. Vamos fazer isso aí. Muito bem. Então vamos ao procedimento. No semicírculo C1 e C2, eu sei o seguinte, nesses dois semicírculos, que esse somatório aqui, essa integral aqui, ela vai para zero. Por que ela vai para zero? Porque nós vamos fazer, nesse semicírculo, esse eta bem pequeno, e o raio do semicírculo ir para o infinito. Quando o raio vai para o infinito,
esses dois semicírculos formam um círculo, e nós já vimos que a integral desse círculo, envolvendo todos os polos, né, no eixo Z, essa integral é zero. Nós fizemos anteriormente. Agora, o que nos resta? Nos resta essa integral ao longo desta linha e ao longo desta linha aqui. Nós temos duas linhas. Uma linha Z igual epsilon mais ieta, que é esta linha que está aqui em cima, e a outra linha que é Z igual a E menos ieta. Aqui nós temos o quê? O epsilon varia, mas o eta, a distância do eixo real, né, para os pontos dessa linha vermelha, é constante e igual a menos eta. Aqui de cima é constante igual a eta. Muito bem. Então o que nós precisamos fazer agora é as integrais ao longo dessas duas linhas. Muito bem. Então, como agora nós temos duas linhas paralelas ao eixo real, eu posso dizer que essa integral é integral agora de NF vezes o G é epsilon mais ieta, de menos infinito a infinito. Por que menos infinito a infinito? Porque para dar zero essa integral, nós fizemos o limite do raio desse semicírculo ir para infinito. Então a integral aqui no eixo real vai ser de menos infinito a infinito, dessa parte de cima, menos essa integral aqui da parte de baixo, que vai de mais infinito a menos infinito. Então eu estou fazendo integral na parte de cima, do eixo de cima, de menos infinito a infinito. Depois eu continuo e faço a integral agora de mais infinito a menos infinito. Então tem uma soma dessas duas integrais aqui, menos essa daqui e menos essa daqui. Muito bem. A parte de cima é a integral vindo de menos infinito a infinito, da esquerda para a direita, e a de baixo é fazendo o contrário, da direita para a esquerda. Muito bem. Então, fazendo essas duas integrais, nós vamos ter isso daqui. Eu vou trocar aqui, eu vou mudar aqui os limites de integração, né? Aqui é de mais infinito a menos infinito, eu vou trocar o sinal aqui e fazer a integração de menos infinito a mais infinito. Então, eu inverti os limites de integração e vou inverter também o sinal. Então, quando eu faço isso, agora eu posso juntar as duas integrais. Juntei numa só. Então, ficou integral de menos infinito a infinito da função distribuição de Fermi vezes essas duas funções de Green. G epsilon mais eta menos G epsilon menos eta vezes etal. Então, aquela integral total, ela se reduziu a essa integral apenas na linha, nessas duas linhas que estão aqui. Ou seja, integral apenas na variável real, em epsilon. Muito bem. Então, vamos ver um exemplo de aplicação dessa somatória. Então, nós concluímos que essa somatória é dada por essa integral aqui. Então, quando a função g ela tem polos apenas no eixo real e em todo o resto do plano complexo ela é analítica, nós podemos substituí-la por essa integral aqui. Foi o que acabamos de ver aqui nessa faixa amarela. Muito bem. Então, como é o procedimento? Nós vamos considerar esse tipo de soma aqui. Vamos considerar esse tipo de soma, onde o g é uma função de Green, né, com a variável ni, e o tal maior que zero. Né? E vamos usar este resultado em azul que está aqui. Então, vou substituir essa função aqui, o g minúsculo, eu vou substituir pela função de Green. Esse g aqui, que é o símbolo da função de Green de Matsubara. Como aqui é I, Kn, aqui vai ser epsilon mais ieta. Muito bem. Então, essa integral passa a ser escrita desta forma agora em vermelho. G ni é mais ieta, G ni é menos ieta. Que é essa primeira corresponde a essa primeira, a segunda corresponde a essa segunda aqui. Muito bem. E vamos fazer a transformação das funções de Green retardada e avançada. E nós sabemos que a retardada,
nós obtemos fazendo essa transformação. E ômega n para ômega mais ieta. E a avançada, substituímos a função de Matsubara por ômega menos ieta. É o que nós vamos fazer aqui nesta linha de cima da integral. Então nós vamos substituir isto aqui pela função de Green retardada e este que está aqui pela função de Green avançada. Quando fazemos isto, a nossa integral passa a ser escrita desta forma. Agora aqui eu tenho a função de Green retardada e a função de Green avançada. Então, a partir daqui, nós temos a função de Green. Aqui era a função de Matsubara. Função de Green de Matsubara. A função de Green de Matsubara nós escrevemos em termos da função de Green retardada e a função de Green avançada. Continuando, nós sabemos o seguinte. Nós aprendemos durante o curso que a função de Green avançada é o conjugado da função de Green retardada. De maneira que isto aqui, menos isto, a função de Green retardada menos a avançada, como existe essa relação entre elas, isto aqui nada mais é do que 2 vezes a parte imaginária da função de Green retardada. De onde eu tirei isso? Da álgebra dos números complexos. Muito bem, agora substituo isso aqui em cima, esse resultado em azul, eu substituo nesse resultado em azul em cima, e passamos a ter isto, ó, que é aquele somatório, nada mais é do que essa integral que está aqui, ó, onde aqui é a função de distribuição de Fermi e aqui 2 vezes imaginária da função de Green retardada. Muito bem, mas nós lembramos, né, que 2 vezes a função de menos 2 vezes a parte imaginária da função de Green retardada nada mais é do que a função espectral A. Então vamos pegar agora a função espectral A, colocar nesta expressão de cima, e nós teremos finalmente que aquele nosso somatório, aquela soma 1, aquele somatório é dado por essa integral, onde NF é a distribuição de Fermi e A é a função espectral multiplicado por E elevado a epsilon tal. Muito bem. Agora vamos dar um exemplo. Isso aqui foi feito para aquela função de Green considerada. Agora vamos dar outros exemplos, né, de somatórios. Muito bem. Então aqui eu vou citar alguns exemplos de somatórios. Por exemplo, se nós temos um produto de 2 funções de Green, antes nós só tínhamos uma função de Green. Só temos esse somatório do produto de 2 funções de Green, o resultado desse somatório nada mais é do que isso que está aqui. Se temos uma situação como essa, aqui uma função de Green de Fermi, né, e aqui outra função de Green de Fermi, aqui IPN, aqui menos ômega n, menos IPN, vamos ter como resultado essa expressão que está aqui. E desse outro tipo, né, a função de distribuição de Fermi, P e IPN, aqui K e ômega n menos IPN, o resultado dá uma expressão como esta. Né? E finalmente, essa função de Green, né, essa função de Green, o que eu estou colocando de zero aqui é a função de elétrons livres. Né? Função de Green de elétrons livres. Então a função de Green de elétrons livres, nessa situação aqui, simplesmente dá a distribuição de Fermi. Muito bem. NB de ômega Q é a distribuição de Bose e NF é a distribuição de Fermi. Muito bem. Então, esses aqui são exemplos que eu estou colocando aqui, que eu tirei lá do livro do Money Particle Physics, de Geraldo Marra. Ele dá esses 4 exemplos aqui. E eu aproveitei e coloquei aqui porque são resultados muito utilizados. Muito utilizados na prática. Muito bem. Então vamos à equação do movimento das funções de Green de tempo imaginário, ou seja, das funções de Green de Matsubara. Bom, nesse formalismo de tempo imaginário, relembrando rapidamente,
O operador é escrito desta forma, na interpretação de Heisenberg. Então, a derivada do operador vai ser a derivada, vai ser dado por isto aqui, isto mais isso, derivar em tal, essa expressão eu vou obter isto, onde o termo que aparece aqui, esse termo que aparece aqui, ó, nada mais é do que o valor do operador A na representação de Heisenberg, no tempo tal. Se olharmos para essa expressão, é a mesma que está aqui, só no lugar do A, aqui é A tal. Então aqui, no lugar do A, eu tenho derivada parcial de A em relação a T. Então, isto aqui, na representação de Heisenberg, vai ser derivada de A em relação a T no tempo tal. Muito bem. Então vamos utilizar isto aqui e escrever desta forma. Vamos utilizar esse resultado e escrever a derivada parcial nessa forma. Ou ainda, reescrevendo isso aqui em termos de comutador, eu posso escrever essa primeira parte aqui como este comutador, mais este termo que está aqui. E, continuando, considerando, se nós fizermos a consideração que essa derivada parcial em relação a t seja zero, ou seja, que este operador A não dependa explicitamente do tempo, então a nossa equação de movimento ficou reduzida a este termo que está aqui, que nada mais é do comutador do hamiltoniano com o operador A, né, no tempo t. Então esta aqui é a expressão para a evolução temporal do operador A, nesta representação de Matsubara. Muito bem. Agora que sabemos isto, vamos ver a função de Green de Matsubara. Nós temos essa função de Green de Matsubara aqui, essa função de correlação. Né? Com esta função de correlação nós podemos escrever, né, desta forma aqui. Essa função de correlação podemos escrever aqui, esse tal, né, é o operador ordenamento temporal. Esse ordenamento temporal eu posso escrever dessa maneira. Se tal for maior que tal linha, seria essa primeira parte da esquerda. Né? Se tal linha for maior que tal, seria a parte da direita com mais ou menos. Esse mais ou menos porque nós trocamos de posição, A por B. Então é mais se for Bóson e menos se for Fermi. Então, essa função de correlação nós podemos escrever dessa maneira que está aqui, utilizando as propriedades do operador evolução temporal. Derivando isso aqui em relação ao tempo, passamos até a derivada do que está dentro desse colchete. Né? Como a derivada da função de Heaviside é a delta de Dirac, então nós podemos reescrever isso que está em cima desta forma que está aqui. A derivada dessa função de correlação é dada por isso que está aqui. E saiu desta linha e desta linha de baixo. Muito bem. Agora, o que aparece aqui, olha, o que está aparecendo aqui, esse termo que está aqui e esse termo que está aqui, nada mais é do que isto. Nada mais é do que derivada parcial de A, em relação a tal, que é este comutador que está aqui. Então, vou reescrever essa parte de cima agora, desta maneira. Aqui tem a delta, tem esse valor esperado aqui, mais esse θ com agora esse comutador, e aqui o tal de linha com esse comutador. Né? Agora, voltando, né, isso que está aparecendo aqui, essas duas últimas linhas, nada mais é do que o operador evolução temporal aplicado nesta expressão. Isso que está aqui, nada mais é do que essa expressão do lado esquerdo, que é o operador evolução temporal aplicado neste operador aqui, que é o comutador de A com A, de H com A, vezes esse operador B. Se eu aplicar esse operador evolução temporal nesse produto, eu vou encontrar o lado direito. Muito bem, então agora eu utilizo
isso aqui em cima. Né? Vou utilizar esse resultado aqui em cima e escrever que essa derivada, que está na faixa amarela, é dada por isso. Mais esta evolução temporal que está aqui. O mais é para bosos e o menos é para férmios. Muito bem. Fazendo uma análise semelhante que fizemos anteriormente para a função de Matsuba de uma partícula, eu posso escrever no espaço real desta forma, ou na base Ni desta forma aqui. Você veja que eu tenho aqui de novo um operador de evolução temporal aplicado neste produto. E aqui o operador de evolução temporal aplicado neste produto. A mesma coisa que eu tinha anteriormente. Eu tinha anteriormente, né, esse operador de evolução temporal aplicado neste produto. Com esse operador aplicado neste produto, essa função de correlação passou a ser escrita desta forma que está aqui, a derivada dela. A derivada dela passou a ser escrita desta forma. Então, o mesmo nós podemos fazer para a função de Green de Matsuba de uma partícula, onde aqui eu tenho o operador de evolução temporal aplicado nesse produto aqui de operadores. A mesma coisa aqui embaixo. O operador de evolução temporal aplicado no produto desses dois operadores, C e C adaga. Usando o mesmo procedimento, nós vamos chegar a essa conclusão aqui, olha, que a função de Green é derivada no tempo tal da função de Green é delta, de Dirac no tempo, no espaço, mais a aplicação desse operador nesse produto que está aqui. A mesma coisa se nós fizermos aqui na primeira linha, no espaço real. Se nós fizermos na base Ni, né, no espaço da base Ni, a função de Green de uma partícula passa a ser escrita desta maneira. Derivada, a função delta no tempo, aqui no estado Ni e Ni', e aqui o operador evolução temporal desse produto aqui pelo operador criação. Então, com isso, nós escrevemos a evolução temporal da função de Green de Matsubara de uma partícula, a partir da equação de movimento. Muito bem. Em geral, vamos analisar o caso do hamiltoniano quadrático. No hamiltoniano quadrático, eu posso escrever ou assim, no espaço real, ou desta maneira, na base Ni. Onde esse H0 Ni que aparece aqui, nada mais é que a matriz, né, correspondente a esse operador H0, né, no espaço real. Muito bem. Caso do hamiltoniano no espaço real, nessa situação aqui da primeira linha. Vamos olhar primeiro esse caso aqui da primeira linha, no espaço real. Em princípio, nós precisamos determinar quem é esse produto aqui, esse comutador. Esse comutador, H0 vezes isso, é dado por isso aqui. Eu estou utilizando agora o H0 da primeira linha. Então vai ser isto aqui, vírgula, Psi de R. Ou, escrevendo, tirando esse colchete, colocando aqui para dentro, ou tirando os dois sinais de integral e colocando para fora, escrevemos desta maneira. Então precisamos saber quem é o comutador desse produto com o Psi de R. E como é que nós fazemos isso? É relativamente simples. Nós temos essas duas integrais disto aqui, então é simplesmente esse vezes esse, menos este, vezes esse daqui. Apliquei aqui a regra da comutação. Muito bem, mas agora, esse sujeito eu posso tirar daqui e colocar para cá. Não tem problema nenhum, porque isso aqui atua no R2. Esse aqui atua no R1 e no R2. Então, como isso aqui é em R, eu posso trazer para cá, né, e reescrever desta maneira aqui. Agora eu posso juntar essas duas. Aqui eu tenho, né, isso aqui vezes, aqui tenho o de baixo, né, Psi vezes Psi mais, a adaga, e aqui a adaga vezes isso. Então eu posso juntar essas duas integrais numa só, escrevendo desta maneira. Muito bem, mas o que eu tenho aqui no meio?
neste azul. Ora, o que tem no azul nada mais é do que isto aqui. O que é este azul? Este azul é a mesma coisa que menos isto aqui. Menos esse comutador. Mas esse comutador aqui é em R e aqui é em R1. Não. O comutador de R com R1 vai dar o delta de Dirac de R e R1. Muito bem. Agora eu jogo aqui dentro, esse delta de Dirac fica aí dentro. E aí nós podemos concluir que a comutação de H0 com π de R é simplesmente dado por essa integral aqui. Por isso nós determinamos o que nós queríamos em princípio, que é o quanto vale esse comutador aqui. Então, esse comutador é dado simplesmente para a integral de H0 π em R2. Muito bem. Agora eu vou pegar isso aqui e jogar aqui dentro da equação de movimento da função de Green no espaço real. Pego isso que está aqui e jogo aqui dentro. Então, esse comutador eu vou jogar aqui dentro. Quando jogo, vai ficar assim. Aí tem uma parte, vai ter essa parte aqui, né, das duas deltas, e aqui dentro fica essa expressão. Essa expressão, onde o que está em azul é que vem daqui do comutador, de H0 π de R. Muito bem. Agora eu posso tirar aqui dessa média termodinâmica os sinais de integração do R2, integral de R2, H0, RR2. E fica isso aqui. Bom, agora aqui, voltando de novo, temos o operador evolução temporal aplicado nesse produto de operadores. O PC, R2, no tempo tal, e o PC adaga em R' no tempo tal primo. Isto aqui o que é? Ora, isso aqui nada mais é do que menos a função de Green. A função de Green em R2 tal, R' tal primo. De maneira que passamos a ter esta equação de movimento para o G de R. De um lado tem a derivada G de R, aqui as duas deltas, e dentro do integrando nós temos o G0 de novo. Eu vou redenominar R2 por R2 primos, e passo a escrever desta maneira. Ou seja, a equação de movimento dessa função de Green de um hamiltoniano quadrático, menos essa integral com a função de Green aqui dentro da integral do hamiltoniano quadrático, nada mais é do que o produto das duas deltas. Delta em tal, menos taulinha, e R menos R'. Muito bom. Agora vamos obter o mesmo resultado fazendo este cálculo na base Ni. Fazendo o cálculo na base Ni. Como faremos? Realizando o mesmo procedimento que fizemos aqui. E com esse procedimento vamos chegar a essa conclusão. Aqui era a função de Green R em R', aqui vai ser no estado Ni e no estado Ni'. Menos no lugar da integral, vamos ter somatório nesses estados Ni 2 primos. E aqui é a função delta no tempo e nos estados Ni e Ni'. Na forma matricial, a gente pode escrever também que o G inverso multiplicado por G0 é 1, ou escrevemos desta maneira. Nós sabemos que esse G inverso aqui é escrito desta forma. Muito bem. E usando essa condição de contorno que G de tal é mais ou menos, dependendo se for bóson ou férmio, o G de tal é mais ou menos G de tal mais beta. Muito bem. Então vamos agora ao teorema de Wick. Esse teorema de Wick ele é utilizado para hamiltonianos quadráticos. O que significa? Ora, se nós temos essa função de Green, ela pode ser escrita desta forma aqui. Aqui eu tenho N operadores, Cn1, tal 1, Cn, tal N, etc. Tem operadores, que é algo muito complexo. E aqui nós temos o operador evolução ordenamento temporal. Operador ordenamento temporal.
como fazer esse ordenamento de N operadores destruição e N operadores criação. Para 2 operadores nós acabamos de fazer. Tudo que nós fizemos até agora foi para 2 operadores. Para mais de 2, 4, 8, N operadores, nós vamos usar esse teorema de Wick. O que diz o teorema de Wick? Ele diz o seguinte, que esses operadores nós podemos separar em pares de operador criação e destruição. Eu posso pegar o operador criação deste lado aqui, o Ni1 deste lado aqui, e trazer para cá e juntar com esse Ni1 daqui. Daí mais outro conjunto, outro operador, por exemplo, o Ni2 daqui, juntar com o Ni2 daqui do lado esquerdo, criação com destruição. Então tem uma maneira enorme de se fazer isso aí. Então o teorema de Green, ele diz o seguinte, que nós podemos substituir esse ordenamento temporal aqui, fazendo toda a combinação dos pares, operador criação e destruição. E isso pode ser simplificado nessa forma determinantal, esse determinante aqui. Então, o que significa este 1 aqui? O 1 significa o quê? De 1 está 1. O N significa o N e o tal N, e assim vai. Então, se nós usarmos essa notação aqui, onde o I representa esse par de parâmetros, o I representa o estado Ni, I, e o tempo tal I. Então, essa função aqui de N estados, nós podemos escrever simplesmente como se for no caso de Fermius, com esse determinante. Onde cada função de Green dessa significa função de Green de uma partícula. Função de Green de um par elétrico de criação e destruição. Por exemplo, 1 e 1' seria Ni 1 tal 1, vírgula, Ni primo tal primo. Essa aqui seria Ni 1 tal 1, e aqui Ni N primo tal N primo. Por que esse determinante no caso de Fermius? Porque o determinante ele está representando todas as possibilidades de troca que ocorre aqui pelo operador ordenamento temporal. Toda vez que um férmio troca posição com o outro, tem que trocar o sinal. É exatamente como acontece no ordenamento temporal das funções de onda. E nós temos lá para a função de onda de muitos corpos, de um hamiltoniano quadrático, nós temos os determinantes de Slate. E aqui está aparecendo a mesma coisa, o determinante de Slate, só que aqui é para a função de Green. Quando é Bósons, o Bósons não tem esse problema de troca de sinal. Então seria a mesma coisa que o determinante de Slate, mas sem haver a troca de sinal. Muito bem. Então isto aqui, de uma forma compacta, representa o teorema de Wick, que para Fermius é exatamente como se fosse um determinante de Slate, onde cada função dessa aqui corresponde a um par de operador criação e destruição. Muito bem. Então vamos concluir com esse exemplo da polarizibilidade de elétrons livres. Esse exemplo nós fizemos usando a função de Green retardada. Agora vamos resolver este mesmo exemplo usando a função de Green de tempo imaginário. Então, vamos recalcular, na verdade, essa função da polarizibilidade de elétrons livres usando a função de Green de tempo imaginário. E aqui, o que nós fazemos? Esta função de Green, ela simplesmente é escrita desta maneira. Nós calculamos a função de Green de Matsubara,
E no final, nós substituímos essa frequência de Matsubara por ômega mais ieta. Quando nós calculamos isso aqui, no final substituímos, nós obtemos a função retardada. Muito bem. Então, para obter isto aqui, nós vamos partir daqui. De que se que é de tal, que é dado desta forma que está aqui. Vamos subver o operador ordenamento temporal do operador densidade. Densidade em Q e aqui em menos Q. Aqui é no tempo tal e aqui nós estamos considerando como referência o tempo zero. Por isso não está aparecendo o tempo aqui. Muito bem. E esta média, essa média termodinâmica é nesses estados aqui do hamiltoniano quadrático. Este operador, densidade, ele é escrito em segunda quantização nesta forma aqui, o somatório em K e K mais Q. Muito bem. Então, a nossa função, o QC0, passa a ser escrita, essa função que está nesta linha, usando essa definição do operador densidade, passa a ser escrito desta forma aqui. Nós temos 4 operadores, né? Criação no tempo tal, destruição no tempo tal, criação no tempo tal primo e momento K primo, spin K primo e destruição no momento K primo menos Q, spin sigma primo e tal primo. Muito bem. São 4 operadores. Né? Então esses 4 operadores vão ter que fazer utilizar lá o teorema de Wick, colocar nas ordens corretas, esses operadores, né? E vamos escrever assim. Analisando esse operador, nós podemos escrever de forma genérica desta forma. Aqui um parâmetro alfa, tal 1, parâmetro beta, tal 2, a parâmetro gama, tal 3, a parâmetro delta, tal 4. E passa a ser escrito desta maneira aqui. De menos 1 elevado a n, a 3. Menos 1 elevado a 3. Muito bem, menos 1 elevado a 3 é menos 1. Então isso aqui ficou escrito desta forma. E aqui, então, nós aplicamos o teorema de Wick, neste termo. Quando eu faço isso, todas as possibilidades são essas que estão aqui. Que eu posso tirar diretamente daquele determinante 2 por 2. Aquele determinante de 2 por 2 é ficar isso vezes isso, menos isso vezes isso. Então nós temos isso aqui. Fica isso, vezes isso daqui, menos. Isso aqui está numa diagonal, esse aqui está na outra diagonal. Esse vezes esse, menos este vezes esse daqui. São todas as possibilidades. E nós temos de juntar os pares. Um operador criação com destruição. Um operador destruição com criação. Aqui, destruição, criação, destruição, criação. Então essas são as 4 possibilidades que nós temos de organizar esses pares de operadores. Então, com isso, esse ordenamento temporal aqui desse produto fica escrito desta forma. Agora vamos voltar ao nosso problema. Nosso problema, o alfa é K sigma, o beta é K mais Q, o gama é K primo e o delta é K primo menos Q. O tal 1 é tal, o tal 2 também é tal, o tal 3 é 0, o tal 4 é 0. Então agora vamos usar essas definições aqui nesta linha, para voltar ao nosso problema original. Então, o que obtemos? Que o ordenamento temporal desses 4 operadores passa a ser escrito desta forma que está aqui. Muito bem. Então, isto aqui é dado por isto, esse termo é dado por isso, ou seja, o ordenamento temporal fica escrito desta maneira. Ficou bastante simples agora, por causa dessas funções delta que apareceram aqui. Bom, o QC0, relembrando, é dado pelo somatório em K e K' de todas essas médias termodinâmicas desses ordenamentos temporais que estão aqui. Que nós já sabemos que vale o que está aqui em cor vermelha. Nós sabemos que isso aqui
é representado por que está em cor vermelha. Então nós substituímos agora essa expressão aqui embaixo e passamos a ter esta função aqui, C0. Isto aqui são o valor esperado desses operadores, deste, e aqui são ainda o ordenamento temporal desse produto e deste. Bom, isto aqui, o valor esperado, né, da densidade é dado por isto aqui. O valor esperado da densidade menos Q é dado por isto aqui. E isso que está aqui nada mais é do que a função de Green de K e K'. Então substitua esses valores na expressão anterior. Temos isto, considerando que a função de Green em K e K' é dada por isso aqui, e Q é diferente de zero, né? O Q é diferente de zero. Por que o Q é diferente de zero? Isso aqui vem lá daquele tópico que nós estudamos do gás de elétron, né? Que o Q é igual a zero, o background, né? Naquele modelo do Gélio, o background cancela o Q é igual a zero da interação elétron-elétron. Então o que sobra daquele modelo é apenas os Q's diferentes de zero. Então aqui nós estamos considerando Q diferente de zero, né? Fica escrito desta maneira agora. Agora nós temos aqui uma função de Green multiplicada por outra. Uma em K mais Q e outra em K' menos Q. Com essas duas deltas que tem aqui. Então, de forma geral, então, o que nós temos? Como aqui tem essas duas deltas, o K' tem que ser igual ao K mais Q e o sigma tem que ser igual a sigma. Então, um dos somatórios vai desaparecer. Então, o somatório em K' e sigma desapareceram e só restou isto que está aqui, né? Que é a função de Green, ou o que fizeram, a polarizabilidade é dada por 1 sobre V, o somatório de K sigma desta função de Green, vezes esta aqui está aqui a primeira no tempo tal e a segunda no tempo menos tal. Estes somatórios que estão aqui são daqueles tipos que nós já aprendemos a fazer. São somatórios das funções de Green. Aqui é um produto de duas funções de Green. Muito bem. Vamos fazer agora a transformada de Fourier no número da frequência. A transformada de Fourier de tal é dada por isto aqui, né? Onde o Kn é dado por π sobre beta se for bóson e 2n mais 1 π sobre beta se for pérmios. Muito bem, então vamos aplicar isto que está aqui para esta função. Então vamos calcular a transformada de Fourier para o domínio da frequência desta função aqui, usando esta função vermelha, fazendo analogia com a função vermelha. Então, nós vamos ter que isto aqui é dado por isto, né? Ou seja, invertendo isso que está aqui, eu posso agora escrever também que o G0, esse G0 que está aqui é dado por essa maneira, e o G0 disso aqui é dado por esta maneira. Muito bem, então, o que se de Q e tal, eu estou escrevendo desta forma. Esta que está na esquerda. Muito bem. O G0 de K mais Q, eu estou escrevendo desta forma. E o K menos tal, eu estou escrevendo desta forma, né? Essas três linhas, eu estou escrevendo cada uma das funções que está na faixa amarela, usando a definição da transformada de Fourier para o domínio da frequência, que está escrito na primeira linha. Então, agora eu substituo. Esta daqui eu substituo do lado esquerdo, e estas duas eu substituo do lado direito. Vou fazer isso. Então, substituindo essas três equações na linha da faixa amarela, né, nós passamos a ter isto aqui, onde aqui é um somatório de m menos n. Vamos integrar em ambos os lados, em tal. Quando fazemos essa integral agora, de ambos os lados em tal, nós vamos obter essa integral em preto aqui, ó. Esta integral em preto, né? E aqui nós vamos usar a definição da função de Dirac, desta integral que está em preto aqui. Vamos usar essa definição da função de Dirac, né? E quando nós usamos esta definição da função de Dirac, isso aqui vai ficar 2π delta n menos 0, e aqui vai ficar 2π delta m menos n.
vai simplificar bastante os dois somatórios. Então, quando fazemos esta substituição, né, nós obtemos isto que está aqui. Olha. Esse zero é dado por isto aqui. Muito bem. Agora nós temos, então, o valor, né, da função que zero no espaço das frequências de Matsubara. Aqui é Kn e aqui Qn. Aqui Kn, etc. Então, o somatório em Kn, nas frequências de Matsubara. Agora vamos fazer o procedimento dessa soma. Então, vamos usar toda aquela tecnologia que nós aprendemos, né, sobre somas de Matsubara, e vamos fazer essa soma em Kn aqui, ó, em Kn, usando aquele método lá. Então, a soma em Kn, nós vamos usar esse tipo de soma que está aqui, ó, para férmions, G0 e Kn é elevado a Kn, com tal maior que zero, onde 0 Kn tem polos conhecidos, cujo resultado é este que está aqui. G0 tem os polos conhecidos, nós conhecemos isso daqui. Esse G0 é a função de Green, é a função de Green livre. ZJ são os polos de G0Z. E resíduo de G0Z em Z igual a ZJ é dado por Z menos GJ vezes G0 nesse ponto ZJ. Então, nós conhecemos esses polos e o resíduo é dado para essa expressão aqui, o limite, quando Z for igual a ZJ. Muito bem. Então, o X0 vai ser o somatório, esse sigma desses caras, né? Onde esse SK, Q e Qn é dado por esse somatório aqui. Então, vamos calcular esse tipo de soma, onde o F é dado por esse produto aqui, dessa por essa, certo? Muito bem. Então, o G0, K mais Q, repare que aqui é o G0, é a função de Green do elétron livre. A função de Green do elétron livre, Matsubara, é dada por essa expressão aqui, né? E a função de Green, né, de I, Kn mais Ikn é dado por essa expressão aqui. Aqui o polo é em Z1 igual que esse K. E aqui o polo é em Z2, que é isto aqui, menos Ikn. Muito bem. Então vamos utilizar, né, o que nós aprendemos e essas definições aqui para as duas funções de Green que estão nesse produto aqui na linha azul. Os resíduos desse daqui é dado nesses polos. Então, o resíduo dessa daqui simplesmente R1 é igual, chama de resíduo dessa daqui, eu chamo de R1. R1 é igual a isto vezes o valor dessa função no polo, que é dado por isto aqui. No caso, essa outra função azul, que é dada por isto aqui, que tem polo nesses pontos, vou chamar o resíduo de R2. Então, o resíduo de R2 vai ser isto aqui vezes a função, né, no polo. Então, esse produto vezes isso dá isto aqui. Então, o R1 é dado por isto aqui, o resíduo 1, e o resíduo 2 é dado por isto que está aqui. Muito bem, então voltando agora para a soma. Essa soma aqui vai ser nada mais do que o somatório no resíduo dessa função. Que vai ser o quê? O resíduo 1 vezes NFZ1 mais o resíduo 2 vezes NFZ2. Substituindo agora os dois resíduos que nós obtivemos, chegamos a essa conclusão aqui, ó. Chegamos a esta conclusão aqui, né? E o que nós fazemos agora? Nós identificamos que isso que está aqui, esse termo que está aqui, é isso, função de Green K mais Q, e essa aqui é a função de Green em K, né? Com essas frequências que estão aqui. Então nós identificamos um sobre isto, é isto que está aqui, e um sobre isto é esta que está aqui. Eu vou substituir lá e vai ficar assim. Então a função de Green, o somatório, virou o quê? Distribuição de Fermi vezes essa função de Green mais distribuição de Fermi vezes essa função de Green aqui. Muito bem. Então agora eu vou pegar isto aqui e dar continuidade. Eu já sei que isto aqui é dado por isso aqui, vou dar continuidade, né? Então nós temos que isto é isso. Eu vou reescrever esse termo aqui,
de maneira que esse cara fique positivo para poder ficar parecido com esse dominador, fique igual a esse dominador daqui. É só trocar o sinal aqui em cima. Eu vou trocar o sinal em cima, então embaixo troco o sinal também, ficou assim. Agora eu posso juntar esse com esse. Eu posso juntar. Por quê? Porque eu sei que NF disso aqui é igual a isto, que é igual a isto. Então eu vou escrever desta maneira. Qn é uma frequência bosônica, então posso escrever desta maneira que está aqui, né, e substituir esse valor aqui em cima, e finalmente eu tenho isto, que aquele somatório é dado por essa expressão que está aqui, olha. Menos isso. Bom, e o que fazemos agora? Vamos voltar para cá. O que nós queremos é o que se zero, né, que é dado por esse somatório, né, que é dado por esse somatório aqui. Então vou substituir isso lá. Então eu escrevo que substituindo aqui, eu escrevo então que o que se zero é dado por esse somatório que está aqui. Muito bem. Agora, finalmente, vamos fazer o caminho de volta. Vamos sair da função de Matsubara para a função retardada. Como é que eu faço? Substituo isso aqui por ômega. Vou substituir isso aqui simplesmente por ômega. E então eu tenho que se zero é dado por esta expressão que está aqui. Então essa expressão, ela é idêntica à expressão que nós obtivemos anteriormente. Como é que eu sei disso? Eu vou calcular agora a retardada. Como é que eu faço a retardada? Eu transformo, né, ômega por ômega mais ieta. Quando eu faço aqui ômega por ômega mais ieta, né, eu saio da função de Green de Matsubara para a função de Green retardada. Então a função de Green retardada ficou simplesmente essa expressão, que é exatamente a expressão que nós obtivemos nos tópicos anteriores, né, para a função da polarizibilidade. Então a técnica da função de Green no tempo imaginário, né, ela tem duas vantagens, assim que eu vejo, assim, principalmente. Uma é que ela facilita os cálculos. Né? Ela facilita os cálculos e no final nós fazemos essas substituições aqui, essas transformações, para voltar para a função de Green retardada. Segundo, é que com ela, que é a razão mais importante, a meu ver, é que com essas funções de Matsubara, nós podemos calcular as propriedades termodinâmicas. Quer dizer, nós podemos calcular com mais facilidade, né, as propriedades dependentes da temperatura. A temperatura está aqui dentro. A temperatura está embutida dentro do cálculo o tempo todo. Então, fica mais fácil, nesse sentido, nós calcularmos as propriedades do material numa temperatura diferente de zero, e depois, se quisermos fazer a temperatura zero, nós fazemos o limite de T para zero. Fazemos no final o limite da temperatura para zero. Então, uma das grandes vantagens desse método das funções de Green no tempo imaginário é que nós podemos calcular com mais facilidade as propriedades termodinâmicas para temperaturas diferentes de zero. Muito bem. Então, por aqui, nós encerramos, não é, o tópico 11 do nosso curso de Física Muitos Corpos. E também, com isto, nós encerramos este curso de Física Muitos Corpos, dado neste período da pandemia do coronavírus. E pela primeira vez nós estamos falando nessa palavra coronavírus, que não merece ser falada. Mas, através dessa possibilidade tecnológica, nós conseguimos ganhar esse tempo, aproveitar esse tempo, né, para fazermos com bastante cuidado, bastante detalhe, um curso de Física Muitos Corpos, para o programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigado a todos pela participação e terem vindo até aqui nesta grande
empreitada desses tempos diferentes que nós vivemos. Muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo curso.